Então, bem-vindos à parte 3 do nosso vídeo. A última coisa que a gente fez foi deixar o inventário com um controle maior, né? Abrindo e fechando o inventário que a gente quiser, dentro das funções, adicionar e remover mais slots quando a gente quiser, enfim. Deixamos o corpo do inventário aqui funcional. Só que faltou um detalhe. Aqui vocês estão vendo que esse inventário da esquerda tem acho que 8 slots e o da direita tem 4. Era para ele estar ou destruindo ou deixando transparente, igual no vídeo, os slots que não estão em uso. Então, isso é o que a gente vai fazer agora. Aqui tem um jeito fácil para a gente fazer isso, né? Nós aqui no nosso CreateDB, onde a gente cria o banco de dados, a gente deixou assim justamente para poder usar o ID dos slots. A gente escreveu o texto, usou um separador e colocou loop index. Lembrando que o separador não precisa ser feito dessa forma. Poderia ser tipo assim, slot, slot, o separador que você quiser e loop index, entendeu? Eu é que gosto de fazer dessa forma aqui, ó. Sempre que eu vou usar um separador, eu faço dessa forma. O importante é só que tenha um texto, algum separador que você vai usar e as outras partes, né, para o sistema picotar o texto para você. Então agora como é que a gente vai fazer isso? A gente pode fazer simples assim, ó. Vamos deixar a opacidade de todos que forem criados em um pouco menos da metade, 45. E agora a gente vai verificar aqui no sistema dos nossos slots, né, do iInventory, se existe um slot com aquele ID. Vocês vão entender melhor agora. Primeiro de tudo, eu vou pegar o iInventory que pertença a esse inventário ao qual eu estou criando nesse momento, né? Então, o iInventory que tiver o nosso ID, porque vão ter vários, galera. Vai ter o dos players, vai ter de NPC, vai ter de monstro, de baú. Então tem que pegar aquele ali para estar tratando dele. Senão vai pegar algum aleatório e vai dar problema. Então, agora que a gente pegou o iInventory do qual a gente está falando nesse momento, nós vamos rodar um for para cada chave dele, ó. For each key, ou seja, para cada chave que está rolando, o que é a chave dele, né? É isso aqui, ó. Key. Tem a current key. Quando você dá um for each ali, você tem duas coisas interessantes, que é o current key e current value. Current value vai rodar todos os valores e o outro vai rodar todas as chaves. Então, agora que a gente tem todas as chaves rodando aqui, a gente faz o seguinte. A gente pega o inventory slot, né, que tiver com ID igual a tokenet, que é o que a gente vai usar para separar o comando, o texto que a gente quer separar, né, lembra o current key, ou seja, a chave que está rodando no loop, né, que vai começar do 0, depois a 1, depois a 2, até a última chave. O index é o 1, o index 0 é slot, o index 1 é o que fala do ID do slot. E o separador que usamos, que foi esse caractere aqui. Pronto. Eu simplesmente, na verdade, eu posso usar isso aqui. Tipo assim, eu posso usar isso aqui depois disso, ou poderia usar aqui dentro, ó. Assim eu não precisaria informar slot, o ID do slot, já que pode ter outro slot, outro inventário aberto na tela, né? E aí eu teria que passar o ID igual eu estou passando no inventário aqui, para saber que é esse slot desse inventário que eu estou tratando. Não adianta pegar de outro slot. Mas pode ser feito dessa forma também. Então, eu pego o slot que tiver com slot ID, eu tinha feito errado aqui, viu? Slot ID igual a, caso ele exista, né? Mas tem que ser um que seja, que tenha o mesmo ID que esse inventário, né? Ou seja o desse inventário e com aquele slot ID, beleza? Se ele existir, se o sistema conseguir pegar algum slot assim, ele deixa a opacidade dele em 100, porque ele é um slot válido. Ou seja, aqui o que nós fizemos?
nós criamos todos os slots opacos, né? Ó, e ele vai fazer o quê? Ele vai simplesmente só colorir, ele vai rodar um for e vai colorir só os que existirem. Aqui eu acho que vai ter 8 slots e ali vai ter 4. Então ele tem que colorir ali os 4 primeiros aqui e as primeiras 2 fileiras aqui, na esquerda. Tecnicamente já está certo. Por que ele ainda não está colorindo, né? Pode ser um diferencial de tempo entre esse loop aqui e esse. Então, eu posso adicionar um wait aqui, né? No Construct 2, normalmente a gente usa esse wait aqui, ó. Coloca um tempo pequeno, 0,1, 0,01 e assim por diante. Até ver o tempo que funciona legal e seja o menor possível. E no Construct 3, a gente usa esse wait for previous actuals, que é para esperar as ações anteriores, né? Então eu vou usar ele e já testar aqui. Ainda não está funcionando. Aí você já pensa, peraí, eu usei o wait, não está funcionando, então tem algum outro detalhezinho que eu tenho que mudar. E pode ser muitas coisas, né? Você vai olhando ali, uma vírgula fora do lugar pode estar impedindo o seu sistema de funcionar. Primeira coisa que normalmente eu testo é, eu estou checando aqui dentro de um tokenet. Só que o tokenet aqui, ele separa uma string, né? Então eu posso estar separando essa string e tentando comparar um número com algo que é um número, mas está sendo tratado como uma string. Em vez dele estar assim, ó, ele estaria assim, ó, sendo passado assim. A primeira coisa que eu tento é transformar em um inteiro, beleza? Ou um float, né, se for um número float e tal, antes de tentar outras correções. E aí já funcionou. Então você já entendeu, ó. Realmente estava tentando comparar um número com uma string. Agora, nós deixamos todos os slots opacos e estamos colorindo apenas os que existem. Só existe na esquerda aqui esses 8 e na direita aqui esses 4 e pronto, e acabou. Agora nós já temos os slots sendo validados. E essa parte agora é a mais, entre aspas, complicada. Por quê? Porque agora é onde a gente começa a adicionar itens no inventário. Então primeiro a gente vê aqui, deixa eu ver aqui o icon setzinho, né? Aqui, ó. Como é que vai funcionar, cara? A gente tem que entender primeiro isso. Vai funcionar assim. Nós vamos ter quantas animações a gente quiser, né? E, por exemplo, ó, pack builds, né? Vai ter as builds ali do jogo. Pack 1 tem coisas aleatórias. Pack, poderia colocar assim, pack espadas, né? Vocês já vão entender. Tem vários pacotes de animações com vários frames, né? Que são itens diferentes, ó. Pack 1 aqui, o que ele tem? Tá vendo? Poderia ser pack nature 1, que seria itens da natureza. E pode ter também uma animação que é de um item só, uma espada flamejante, né, com animação. Então eu poderia criar esse item, já definir sempre qual vai ser a animação, qual vai ser o frame e criar uma variável para dizer se é animado ou não. Se for animado, independente do frame que eu vou colocar, sempre vai ficar rodando a animação de todos os frames daquele pack. Se não for, ele vai ficar naquele frame que eu defini. Como a gente está usando o banco de dados aqui JSON, a gente vai colocar essas chaves aqui. Mas para você que não estiver, que estiver usando um dicionário para fazer isso, você vai, né, daquele jeito lá que eu mostrei, daquele jeito que eu falei com vocês lá, que é criar, tipo assim, imagina que é aqui mesmo. Você vai criar vários dicionários, um para cada item, né, contendo todas as chaves, que é o nome do item, nome do item, aí você vai pôr o nome, vai pôr a descrição, e aí no caso aqui você vai pôr também, né, a name, a frame, o que eu for fazendo ali. A diferença está só nisso mesmo, você vai acessar o seu banco de dados de forma um pouco diferente que o meu.
seria, vamos supor, inventory.getName. Mas é quase igual, galera. Igual o JSON ali é .name e tal. Aqui no dicionário é só a chave e pronto. É um pouco mais simplificado. Mas é isso. Então vamos adicionar as chaves aqui que a gente precisa. Antes do preço, que vai ser a última coisa, sem uma vírgula, tá vendo? Vamos copiar aqui o nome dela. E chamar de anim name. Deixa eu ver aqui quais são os nomes. PEC 01. Tá, então vai ser PEC 01. Anim frame. O frame vai ser 0. E por último, animated. Vai ser uma booleana, né? Que aqui no caso simplesmente um texto carregando true ou false. E esse texto vai ser false. Pronto. Temos as chaves adicionadas, anim name, anim frame e se é animado ou não o item. Depois a gente adiciona outras coisas, né? Valor de cura, qualquer outra coisa que tiver aí no item. Vamos replicar isso aqui. Eu recomendo sempre manter organizado. As chaves, ó, a chave descrição poderia estar aqui embaixo nesse item e aqui nesse está aqui em cima. Mas eu recomendo sempre manter organizado. Sempre, todos os itens com as chaves na ordem igualzinho, para sempre ficar fácil de tratar isso. Vamos só mudar aqui, vamos deixar tudo no PEC 1 mesmo, mas mudar aqui o frame para 1 e 2. Então, nós estamos falando de quais itens? 0 que é esse, 1 que é esse, 2... Vamos fazer o seguinte, vamos começar do 1, porque o 0 simboliza... Normalmente eu coloco ele para simbolizar item nenhum, quando o item não foi carregado. Então vai ser o item frame 1, 2 e 3. Que aí eu sei quando o item deu algum erro e não foi carregado. Agora que a gente já tem a chave funcionando de boa, vamos fazer o seguinte, nós temos inventory DB aqui, né? Inventory body, que eu coloquei o nome body dele para tratar só da parte física, por assim dizer, né? E eu acho que até no outro vídeo, não sei se eu fiz isso no outro vídeo, ou se quando eu entrei aqui antes de gravar eu fiz isso, mas enfim, tá inventory DB. Tudo que vai tratar aí da criação do banco de dados, gerenciamento, né, adicionar e remover slots. Temos o body, que vai tratar das partes físicas. E eu vou criar mais uma função, né? É porque é aquilo que eu disse. Eu gosto de fazer as coisas para ficar organizadinho. Eu não gosto de ter um inventory e aí na hora que você vai chamar a função dele aqui, ó, tem um monte de parâmetros que você não vai usar. Tipo assim, você não vai usar a todo momento. Uma hora você vai tá tratando de uma coisa, outra hora você vai estar tratando de outra, aí tem um monte de parâmetro aqui te atrapalhando. Não precisa ser assim. Então, vou ter o inventory aqui, que é a nossa classe de adicionar e remover itens. Preciso sempre de quê? Do parâmetro comando, então eu copiei e colei ela aqui dentro, tá? Ou poderia clicar e adicionar parâmetro, é uma string. Então você pensa, o que você vai precisar nessa função? Você vai estar adicionando e removendo itens, né? Primeira coisa que você precisa é do comando, para dizer o que você está fazendo no momento, né? Por exemplo, add item, remove item, opa, e etc. O que mais que você precisa fazer? Você vai precisar de passar o ID, né, do inventário, que também é uma string. O que mais que você precisa fazer? Você precisa de um parâmetro agora, slot ID, que quando você for adicionar item, você também vai ter que adicionar em certo slot. Tem slot 0, 1, 2, você pode estar clicando ali com o mouse e adicionando em outro inventário. Então, a gente começa fazendo de forma debug.
O que significa isso? Você vai, abre o seu slot, seu inventário aqui e tal, não tem nada, não tem atualização. Então você vem no seu inventáriozinho aqui, eu tenho que deletar esse primeiro que está em branco, viu? E aqui, ó, você tem o seu inventário do Player 1, pronto. Aí você vai usar um comando debug para adicionar item e vai vendo por aqui, ó. Porque não existe nada acontecendo aqui, não tem update, não tem desenho do item. Então você vai vendo pelo debug aqui se o item está aparecendo, se está somando. E depois você mexe no seu inventário na parte física dele. Então vamos lá. A gente precisa, na verdade, de dois comandos. Tanto para adicionar quanto para remover. Que são o adicionar e remover item normal, pronto, só isso, add item, remove item. E o add item em tal slot, remove item de tal slot. Né? O adicionar item em tal slot, ele vai pegar o slot mais próximo, né? Considerando 0, 1, 2. Ah, o 2 tem vaga aqui, ó, vamos adicionar. E qual é a condição? Ou o slot estar vazio ou já ter um item daquele item ali. Né? Estou tentando adicionar 5 madeiras ali no inventário e aquele slot tinha madeira ali. Então eu posso adicionar por cima dele. Então essas são as condições. E remove item, que vai remover de qualquer slot que tiver aquele item lá, né? Ele vai pegar o primeiro que tiver aquele item e vai remover dele. Isso normalmente quando você está usando munição, alguma coisa, né? Está lá no seu inventário. E para dar essa facilidade para o player, né? Você não precisar ficar equipando munição em algum lugar e tal, você pode simplesmente usar as do inventário, né? Mas não significa que a gente vá fazer assim. Só estou falando de uma determinada facilidade. Então temos aqui o add item. Temos aqui o remove item. E agora vamos fazer o add item on slot ID. Que eu vou ter que passar o slot que eu quero adicionar o item. E temos também o remove item on slot ID. Lembrando que os nomes dos parâmetros é o que você quiser. Eu sempre falo isso. Eu coloco os que eu estou acostumado. Mas como eu disse, se você colocar cheeseburger aqui e se lembrar do cheeseburger, você vai conseguir usar o seu parâmetro da mesma forma. Isso não tem regras não, cara. Recomendo que você ponha o mais próximo possível da realidade de algo que fica confortável para você nunca se enrolar com isso. Agora a parte mais fácil é de adicionar e remover de um slot específico. Né? A parte mais difícil não é mais difícil de fazer. Difícil porque requer mais comandos. Quando você for adicionar um item em um slot qualquer, né, você vai ter que checar entre todos os slots qual mais próximo ali, 0, 1, 2, que está vazio ou que tem aquele item, adicionar por cima dele. O mesmo para o remove item. Agora, quando você for adicionar em um slot específico, você vai fazer o seguinte, ó, vamos deixar nossa função ativa aqui em inventory, ó, qual que é o comando que a gente vai estar usando? Esse aqui, ó. Copie o máximo possível quando for fazer dessa forma, para você não errar nenhuma vírgula do parâmetro e ficar 1 hora procurando o erro, porque que não está executando, e na verdade é só porque você escreveu o parâmetro errado. Qual que é o ID do inventário que você está fazendo isso? MyID, ó, que é o do player. MyID. Qual que é o slot D? 1. Eu não gosto de pôr no 0, porque o 0 é o padrão, então às vezes pode estar adicionando ali, mas está com algum erro de ID e eu não sei, que é o primeiro, então, né? Vamos adicionar no slot 1. Agora você define o que você vai adicionar, então a gente precisa adicionar parâmetros aqui, ó. Eu já tenho aqui as configurações do inventário e tenho que ter item name, que é o nome do item que eu estiver adicionando, e tenho que ter também, poderia ser amount, né, ou item QT, que é a quantidade do item que eu estou adicionando. Então vamos supor que eu estou adicionando aqui espada de ferro, beleza? Espada de ferro, estou adicionando uma.
Pronto. Agora, na hora que eu passei isso aqui, eu passei o ID, eu passei qual vai ser o slot que eu vou adicionar, nome e quantidade do item, né? Vou colocar 2, para adicionar 2, para depois na hora que eu tirar o item ficar mais fácil. Qual que é a tecla debug, né? Vai ser a tecla J. Quando eu apertar a tecla J, vai adicionar esse item. Agora, todas as funções aqui relativas ao inventário, né, elas têm uma coisa em comum. Elas vão ter que pegar o nosso inventário. Tipo assim, o inventário de ID que a gente tiver passado aqui. A gente nunca vai poder mexer em todos de uma vez, pelo menos nessa parte aqui, né? Por enquanto, aqui da forma que eu tô vendo, não vai ter nada que, tipo assim, que a gente possa mexer em várias coisas de uma vez. Então, por enquanto, a gente pega aqui o inventário que tiver com ID igual que a gente passou e deixa todos os comandos dentro dele. Que aí não precisa ficar repetindo isso aqui dentro de tudo, ó. Ele automaticamente vai ter pego o nosso inventário e seguir o que tem que fazer dentro dele. Pronto, simples. Agora aqui no add item on slot ID, eu vou dar um setKey, porque eu vou pegar uma chave que já existe e fazer alguma coisa nela, né? E aí eu vou vir aqui no nosso createDB só para pegar o nome da chave. Ó, quando eu der setKey, eu vou ter que deixar o nome da chave exatamente igual ela é. Então é slot, separador e, só que não é loop index. É slot ID, que é o slot que eu estou tentando adicionar um item nele. Beleza? Agora, como que eu vou fazer, cara, para adicionar o item? Porque, tipo assim, o slot, se ele tiver com valor 0, ele está vazio. Se ele não tiver com valor vazio, eu vou ter que pegar o conteúdo dele e somar, né? Porque vamos supor que já tinha uma espada de ferro lá. Tinha uma. Eu adicionei mais 2, tem que ficar 3. Eu não posso simplesmente deixar ele só com 2 lá que eu estou adicionando agora. Limpar o que estava lá e adicionar por cima. Então nós vamos fazer uma verificação, né? Vamos pegar o nosso inventory aqui, comparar um valor e verificar se aquele slot ali, ó, que a gente passou, está com valor 0. Se ele tiver com valor 0, ele está vazio, beleza? Se ele não tiver, então pronto. A gente já está tratando ele de duas formas, estando vazio e não estando. Se ele tiver vazio, a gente vai preencher ele assim, ó, com item name. Vamos adicionar um separador também igualzinho e amount. Pronto. Se ele tiver zerado, eu preencho ele com aquele valor e pronto, e acabou. Só assim. E o separador, porque a gente vai precisar tratar dos itens, das quantidades de itens, tudo direitinho, né? Sempre vamos ter que fazer isso, beleza? Se ele não está mais vazio, eu vou dar um setKey naquele inventário, daquele jeito mesmo, ó. E eu poderia salvar o conteúdo em uma variável, ou posso simplesmente fazer assim, ó. Self-get. Opa. Colei aqui um conteúdo do próprio constructor. Aí ele meio que coloca esse clipboard aqui do código gigantesco, né? Espera aí que não é assim, não. Pronto. Ó, eu estou pegando aquele lugar, naquela chave ali para dar um setKey, e o valor vai ser o que já está lá. Pronto, entenderam? Então, se tiver lá espada de ferro, espaço 1, foi exatamente isso que eu fiz. Só que aí na hora que eu adicionar 1, 2, 3, vai ficar espada de ferro e 11, 12, 13. Vai ficar errado. Então, vamos adicionar o tokenete. A gente pegou o valor que estava lá, né? Agora a gente adiciona o nosso, o nosso tokenete para separar.
Então é isso, ó, nós pegamos o conteúdo que estava lá e vamos pegar o index 0, que simboliza slot, né, o textinho ali. Vamos adicionar o nosso separador depois disso e colocar o index 1, que é a quantidade do item que está ali dentro. Só que aqui nós vamos transferir isso aqui como um inteiro, só por via das dúvidas já. Vamos colocar int mais amount, que é a quantidade que a gente está passando ali no momento. Vocês entenderam? Aqui não é a coisa mais complicada do mundo, não. Mas primeiro vamos testar se já está funcionando, então eu explico novamente. Tá vendo? A espada de ferro, ela sempre está adicionando 2 de conteúdo. E se não fosse daquele jeito, ó, se eu tivesse só pegando o conteúdo que já tinha lá e colocando a monte, ele ia trocar tudo isso aqui por 2, né? Que eu ia estar colocando uma monte por cima. Ou então, ele ia estar deixando tudo que tem ali e só adicionando o 2 na frente. Bugou ali porque eu estava mexendo e apaguei o negócio, viu? Não é nada demais, não. Bom, é isso. Para ficar mais fácil de entender, vamos copiar e colar isso aqui. E vamos dizer que self get, vamos dizer que a chave se chama slot 1. Pronto, esquece isso aqui. Self get slot 1 tem que pegar exatamente isso aqui, que é o slot que a gente está mexendo nele. E quando eu digo self get o slot, vai pegar o conteúdo que está ali naquele momento, todo ele, né? Ou seja, vai pegar slot, o separador e o ID que tiver ali. Vai pegar o conteúdo todo que tiver ali. Não é a chave não, galera. Eu quis dizer, tipo assim. Deixa eu rodar isso aqui. Ó. Self get slot 1, nós temos aqui a chave, por exemplo, slot 1, e temos o conteúdo dele. Se eu digo self get ou inventory.get slot 1, ele vai pegar tudo que tiver aqui no nosso valor, né? Então, se tem espada de ferro, separador e um conteúdo, vai pegar tudo isso em formato de string. Então, eu não posso pegar essa string aí, mesmo ela estando com valor, e adicionar alguma coisa a ela, entendeu? Então, eu particiono ela, né, daquela forma, usando o tokennet. É para isso que a gente está adicionando sempre com separador. Então, nós temos essa área aqui, self, get, slot, e o slot que a gente pega, o index 0 dele e o separador. Pronto. Nesta área aqui, a gente está pegando apenas o item name que já tiver ali. Beleza? E nessa próxima área aqui, ó, aí a gente adiciona sempre o separador para manter o separador, né? Porque quando você usa o tokennet, ele vai pegar os index e o separador ele ignora. Ele usa só para separar mesmo, mas ele mantém fora ali do sistema. Então você pega ali o item name, adiciona um separador novamente, né? Porque você está reconstruindo o texto que está ali. E adiciona o valor que estava ali, né? Eu converti aqui em inteiro. E somei com amount, que é a quantidade que a gente está adicionando neste momento. E o que significa isso? Significa que agora quando eu apertar a tecla J, no slot 1, tem 0. Então, está rodando essa parte aqui, ó. Está adicionando o item name e amount, beleza? Quando eu já estiver apertando a tecla J pela segunda vez para frente, ele vai fazer isso aqui de novo. Só que o que ele vai fazer é com o conteúdo que já está lá. Nós vamos separar o item name que está lá, adicionar um separador e colocar o que já estiver lá, mais a quantidade que a gente está tentando adicionar. Que vai ficar dessa forma aqui que eu expliquei. Resumindo, ó. Agora, mas e se não estiver funcionando em outro slot? Troca aqui, ó, slot ID, coloca 3. Isso tem que acontecer agora no slot 3, ó. Vai funcionar em qualquer slot, não importa qual seja. Agora, nós queremos remover um item
de um slot específico, certo? Então você pode, é sempre pensando com lógica de programação. Se você quer remover um item do slot, ele não pode ser um slot que tenha 0, certo? Aquele slot que você estiver tentando, sempre vai ser esse comando aqui, ó. Você vai pegar aquela chave que você está tratando dele, né, com aquele slot ID, e para começar ele tem que estar diferente de 0. Como é que você está tentando adicionar, remover um negócio de um slot que não tem nada nele, né? Então, se ele está diferente de 0, você pode copiar o comando aqui, ó. Beleza? Porque se ele está diferente de 0, automaticamente tem algum conteúdo nele lá. Que é, obviamente, sempre vai ser item name, um separador e uma quantidade. Então, você copiou o comando aqui, ó, que você fez para adicionar item. E simplesmente você vai inverter aqui, ó, o mais pelo menos. Que ele separou lá, né, o item name, a quantidade, só que ele subtraiu. Não, será que isso está funcionando? Não sei. Vamos ver aqui, ó. O J, ele adiciona e a tecla K vai remover. Então vamos trocar aqui por remove item on slot D. Pronto. Só que o que acontece, né? Você pode remover um item pelo nome ou remover simplesmente o que tiver no slot ID lá. Tipo assim, você pode ter comandos que eu não costumo usar, né? Isso aqui não é para confundir vocês não, viu? Não tem nada a ver com o que eu estou fazendo no momento aqui, só uma ideia. Você pode colocar sempre para adicionar um item, para remover um item, passando o item name. E você pode também ter comandos específicos para adicionar ou remover o que já estiver lá. Se lá tiver madeira, vai adicionar mais madeira. Se tiver espada, vai adicionar mais espadas ali. Simplesmente fazendo isso aqui. Ali o sistema já pegou o nome que está, do item que está ali. Então pronto, você já sabe, o sistema já sabe qual item que está ali. E aqui simplesmente vai adicionar mais aquele item. Acabou, não tem conversa. Que aqui já é praticamente isso que está acontecendo, né? Quando o slot está zerado, ele preenche com o item name que você passou. Depois disso, quando ele não está mais zerado, ele meio que ignora o item name, porque ele está só pegando particionando o item que está lá, ó, e colocando alguma quantidade a ele. Se você quiser, para facilitar aqui a sua visão, né, para não ficar esse monte de comando, você pode até trocar essa parte 0 por item name, ó. Aí, item name, aí ele pega a quantidade e adiciona. Mas vamos deixar do jeito que está mesmo, era só para explicar essa parte aqui. Então vamos testar. Eu já coloquei ele para remover, beleza. Então, ó, nós temos 12 espadas de ferro. Se eu apertar a tecla K, ele está removendo duas, ó, duas por vez. Quando chega no 0, vai começar a ficar negativo. E a gente não quer que aconteça isso. Removeu. Está menor ou igual a 0? Limpa isso aqui. Isso aqui tem que ficar assim, ó, 0. É assim que tem que ser. Não tem conversa fiada. Então vamos lá. Na parte de remover alguma coisa, e a vantagem, galera. Quando você for adicionar ou remover item aqui, que for fazer a leitura e tal, você não vai ter que repetir esse comando. Quando você achar um lugar para adicionar item ou para remover, o sistema vai chamar essas partes da função aqui, ó, para adicionar e remover o item. Então você não vai ter que repetir ela aqui em cima. Simplesmente aqui é um comando que vai ler para procurar o slot e na hora de adicionar e remover vai usar as funções de baixo. Então, ó, nós estamos aqui nós estamos pegando o item que está lá e subtraindo da quantidade que a gente quer. Depois disso a gente precisa fazer uma checagem. A gente precisa ver se a quantidade daquele inventário é menor ou igual a 0. Só que não dá para fazer simplesmente igual a essa daqui, ó. Porque quando ele já tinha alguma coisa e a gente adicionou, nunca vai ser 0. Sempre vai ser, tipo assim, espada de ferro, separador, 0. Então nunca vai ser 0 a quantidade que está no valor. Então a gente precisa novamente separar, fazer a checagem ali de forma separada.
Então, eu fiz o que tinha que fazer, beleza? E agora eu vou usar o comando aqui, ó. Peraí, pode ser assim mesmo, né? Vou pegar isso aqui. E vou comparar o valor ali. Tirar esse E aqui. Ó, só que aqui não dá para dar um self get, porque aqui eu não tô dentro do próprio objeto, então eu não posso usar o self. O self você só usa quando você está dentro do próprio objeto. É algum comando dele mesmo, né? Porque aí self fala dele mesmo. Então eu vou colocar aqui. Pronto, ó. Int, tokenet, slot, o ID que a gente passou, o 1, e tirar esse amount aqui. Pronto. Aqui eu estou falando do conteúdo que tiver no slot que a gente estiver tratando e no index 1 dele, ou seja, na quantidade. Cara, ela é menor ou igual a 0? Depois que a gente executou isso aqui, a gente leu isso aqui para ver se, ó, o que a gente fez aqui fez com que ficasse menor ou igual a 0 no index 0. Ah, fez? Então, nós vamos pegar esse slot e deixar ele igual a 0. Deixar o conteúdo dele aqui igual a 0. Então, vamos testar. Pronto, ó. Você adiciona as espadas e vai removendo. Quando chegar a 0, não dá para você remover mais, ó. Não tem nada ali. Você está removendo o quê? Então, se você adicionar, funciona. Então, o comando nosso de adicionar e remover item já está funcionando. O comando de adicionar e remover item, pelo menos por enquanto, eles são meio brutos, né? Eles adicionam e removem ali, independente da situação. Tipo, se tiver igual a 0, ele vai setar lá com item name, mas se tiver algum conteúdo, ele vai pegar e adicionar por cima lá e ponto final, né? Então, a gente tem que, tipo assim, quando eu estiver pegando um item com o mouse e colocando em outro slot, ou adicionando aqui no slot, adicionando ou removendo no slot mais próximo, por eles mesmos eu faço checagem e vejo, né, se o item que eu estou tentando adicionar ou remover é o item que tem ali naquele slot. Porque senão, independente do item que tiver ali, ele vai realizar a função de adicionar ou remover. E não é isso que a gente quer. Então, o adicionar item e remover item ao slot ID específico já está funcionando. Vamos salvar aqui. Quando salva aqui, às vezes o disquetezinho fica branco ainda por um tempinho, aí eu espero, né? Porque presumo que ainda esteja salvando. Agora eu quero adicionar, quero fazer tipo assim, ó, cara, deixa eu pegar isso aqui esse comando, cara, tá sendo executado muitas vezes, mas só tá criando uma vez porque aqui no CreateDB a gente tenta pegar o banco de dados, né? Se ele não existir, cria. Se ele existir, nada acontece. Mas esse comando aqui, ó, está fazendo enquanto o myID estiver diferente de 0. Então, eu vou colocar... acho que é aqui mesmo, cara, no start do layout, pelo menos por enquanto, para destruir os inventários. Mais pra frente a gente coloca isso num lugar que vai acontecer uma vez só, porque se você fizer dessa forma aqui, toda vez que você trocar de layout, ele vai destruir todos os inventários. Aí, isso vai dar um BO monstruoso no seu jogo. Vai ficar destruindo o inventário de todo mundo, complica a situação. Beleza, agora nós só temos no jogo os inventários que a gente criar, né? Vamos testar aqui, que é o do player e o inventário teste, que tem menos slots. Vamos adicionar um item e ver se a gente não está adicionando no inventário errado. Ó. Aqui eu apertei e adicionou a espada. Vamos ver aqui, ó. Pronto. Deveria ter uma espada aqui também e não tem. Então ele está adicionando só no inventário que a gente quer. Agora a gente vai usar o comando add item. Vamos copiar e colar isso aqui e desabilitar. E a gente vai usar puramente o add e remove item. Em vez de dizer o slot específico, né? A gente simplesmente vai dizer
Adicione em algum lugar, remova de algum lugar, pronto, acabou. Ok. Colocamos as mesmas teclas, né? Só que com o comando add e remove sem ser um slot específico. Ou seja, quando eu disser adicione item, eu vou percorrer um for aqui, né? Para cada slotzinho, né, o for vai percorrer aqui o 0, 1, 2. Aí aqui no 2, ele achou um slot vazio, slot igual a 0. Ou o item que estava aqui é o item que a gente está tentando adicionar. Pronto, ele pode adicionar nele. É isso que a gente quer fazer. Então vamos lá. Pronto, ó. Para cada chavezinha que tiver no inventário, eu vou fazer a verificação. Se eu posso comparar aqui, ó, o current value, o valor atual, for igual a 0, a chave que está rodando encontrou um inventário, um slot vazio. Ou, aí é onde entra mais uma vez o tokenet. Tokenet, a inventory, current value, para pegar o valor que tem lá. Qual que é o valor? Você lembra? Na chave, o valor 0 representa o textinho slot, o valor 1 representa o slot ID. Na chave, né? Agora, no valor, o index 0 representa o nome do item e o index 1 a quantidade de itens que tem ali. Então, current value 0, porque a gente quer saber o nome do item, seguido do nosso separador. Então, isso é igual a item name, ou seja, estou rodando um for, passando por todas as chaves, e vou colocar isso aqui dentro, né? Clicar aqui com o botão direito, make or block. Pronto. Eu achei um slot ali, né? O for é como eu disse, ele vai começar do 0, 1, 2, de cima para baixo. O próximo slot que ele achou ali tem o valor 0, ou seja, está vazio, ou ele tem, ou o item que eu estou tentando adicionar ali é o item que já está naquele slot. Então nós encontramos aqui um resultado positivo. Significa que a gente pode adicionar naquele slot, beleza? No entanto, nós não podemos deixar só assim, porque senão ele vai adicionar em todos os slots, né? Normalmente ele vai adicionar ali, porque tipo assim, vai ter um monte de slot vazio para frente, e ele vai, depois que ele rodar o for aqui, ele vai continuar. Então uma coisa que eu costumo fazer é adicionar uma variável no banco de dados aqui do inventário, e tornar ela como true, né, para ele parar o loop, e depois eu desligo ela de novo aqui quando ele usar algum comando. Mas uma coisa que eu não testei, cara, ainda, é esse for aqui, ó, esse stop loop, que eu não sei se ele para o loop só do sistema, né, o for each e o repeat, ou se o for each de qualquer coisa, né, da matriz, do dicionário, para também. Se parar, ele vai nos poupar alguma coisa, né? Então vamos usar isso aqui. Se eu encontrei algum slot disponível, eu vou pegar esse comando aqui, ó. Esse comando aqui é aquele que a gente estava usando para adicionar naquele slot específico. O add item fez o quê? Buscou o slot mais próximo que estivesse vazio ou com aquele item. Encontrou? Vou adicionar nele. Só que a gente vai mudar os parâmetros aqui, né? Como a gente está chamando uma função dentro da própria função, o ID vai ser o ID que a gente tiver rodando na função, né? O item name vai ser o item name, o amount vai ser o amount, e assim por diante. Beleza? Slot ID. Pronto. Aqui, automaticamente, né? Eu disse que eu quero nesse inventário que está rodando aqui nesse momento. Só que eu vou adicionar esse item name, essa quantidade. Só o slot ID que eu não posso pôr assim, né? Porque aqui no add item a gente não passa necessariamente um slot ID. A gente busca algum. Então, como que a gente vai fazer? Nesse momento aqui no loop, a gente encontrou um slot, né?
que tenha condições de receber o item que a gente quer. Como que a gente sabe qual slot que é esse? Com o tokennet. A current key que estiver rodando tem slot, separador e o slot ID. Nós vamos simplesmente copiar esse comando aqui, ó. E no lugar do slot, ó, não é current value, é current key. A chave atual que estiver rodando no loop, index 0 é slot, index 1 o slot ID. Pronto. Só converter para o inteiro aqui. Quando a gente encontrou algum que sirva para nós retornamos aqui, ó, qual que é ele. E todo o resto é justamente o ID que precisamos, né, do inventário que a gente está mexendo, o item name que a gente está tentando adicionar e a quantidade. Aí a gente usou o outro comando e testamos aqui o stop loop. Se o stop loop funcionar, o que vai acontecer? Ele vai adicionar em um slot só, senão ele vai adicionar em vários slots. Agora a tecla J, ela está usando o add item no myID, ou seja, no inventário principal. Slot D você pode deixar qualquer valor, não vale nada para esse parâmetro add item, porque ele é que está buscando o slot disponível, entendeu? Então, no remove item, mesma coisa. Slot ID você pode deixar sempre -1, 0, o que você quiser. É aqui no adicionar no slot específico que você vai fazer dessa forma. O adicionar no slot específico e remover do slot específico serve tanto para usar aqui, né, onde a gente vai buscar um slot, quanto quando a gente estiver adicionando, né, você pegou ali com o mouse e arrastou para outro slot. Então vamos testar. Ó, o stop loop não está funcionando. Então, todos os slots que estavam com 0 receberam essa espada e vão continuar recebendo. Como que eu gosto de fazer para resolver esse problema? Eu vou lá no banco de dados, ó, crio uma variável booleana, poderia ser qualquer coisa, né? Chamada stop loop. Pronto. Aí aqui nele, ó, eu vou replicar aqui junto com o ID e só trocar aqui para o boolean. E dizer assim, ó, eu vou pegar o inventário que tiver com aquele ID e só vou fazer alguma coisa nele se ele tiver com o loop desabilitado. Pronto. Agora, na hora que eu quiser parar esse loop, basta eu dar um set value aqui e ligar o nosso loopzinho. Entenderam? Liguei o nosso loop. Agora, quando eu for fazer alguma coisa no inventário de novo, eu desligo esse loop em primeiro lugar, mas é claro que eu tenho que primeiro pegar o inventário com aquele ID. Então nós vamos simplesmente, vou recortar isso aqui, adicionar aqui o novo evento, né, e colocar aqui, ó, pronto. Agora é só pegar todos os parâmetros e colocar dentro dele. Ó, pegamos o inventário com o nosso ID e rodamos alguma coisa no inventário, né, caso o stop loop esteja desligado, beleza? Aí pronto, está desligado. Rodei aqui. Na hora que eu achei que quis adicionar alguma coisa, eu liguei essa variável para... Ó, ele adicionou... É assim, galera, o for each. Ele adiciona um item, continua lendo para baixo, volta, adiciona outro loop no caso. Adiciona mais um ao loop, adiciona mais um. Mas aqui, na hora que ele tentar vir aqui de novo, se ele já achou o item, na hora que ele for ler de novo, esse stop loop vai estar true, então não vai funcionar. Ou seja, ele vai parar. Mas toda vez que eu chamar o inventário novamente, seja para o que for, eu quero deixar o loop igual a false. Porque quando eu for rodar, eu quero parar ele ali só naquele momento. Acabou, parou. Para aquele loop não continuar, porque eu já achei o slot que eu queria. Então vamos testar aqui se eu não errei nenhum comandinho, aí eu explico melhor essa parte. Está errado ainda o loop. Ele ainda está adicionando em todos os slots. Eu entendi. O lance do loop aqui, se eu não me engano, cara, é porque eu estou colocando o stop no lugar errado. Ele está rodando o loop aqui, sempre, adicionando um valor ao index, mas
eu preciso mover o stop para cá, para que ele esteja rodando a chave e verificando, né, igual eu queria mesmo. Roda um valor, verifica o stop loop. Roda um valor, verifica o stop loop. Então eu adiciono essa possibilidade aqui, essa variável de parada dentro do for each. E vamos testar aqui se já está do jeito que a gente quer. Ó, ele está adicionando sempre no slot que tiver vazio próximo. Então significa que o nosso stop loop está funcionando. Depois disso, ele ainda está adicionando, ó, valores em outros slots. Inclusive em mais de um, se não me engano. Ó. E não é para isso acontecer. E é agora que a gente faz a separação. E a gente entende que isso aqui está funcionando. Só que nós temos duas condições rodando. Ele vai adicionar sempre no slot que estiver vazio ou que tiver com aquele item name. E sempre vai funcionar, porque o slot, ele vai ter vários slots ali com espada de ferro, né, com esse item name. Então ele vai adicionar por cima. E ele vai ter slots zerados, né, slot vazio, e vai adicionar neles. Então, essa é a parte que a gente vai ter que separar isso aqui. Para isso, a gente vai ter... Eu estou fazendo dessa forma, galera, passo a passo, para que vocês possam entender. Eu podia fazer direto da forma que eu faço, né, da forma final, mas eu acho que fica mais complicado. Eu prefiro ir fazendo aos poucos assim, e vocês olham aqui, ah, tá. Então quer dizer que fez desse jeito, aconteceu isso, e é por isso que tem que separar. Por isso que tem que ser feito separadamente. Exatamente. Agora a gente vai precisar fazer checagens. A primeira coisa é entender. Quando eu estiver adicionando um item, a primeira coisa que eu quero saber não é se tem slot disponível, é se tem slot com aquele item. Depois que eu checar se tem aquele item em algum slot e não tiver, eu vou querer saber qual que é o próximo que está vazio e adicionar nele. Pronto, simples assim. Então, vamos lá. A gente podia fazer só uma checagem de item e por aqui a gente checava o item e depois, dentro dessa própria função, rodava um for para ver o slot vazio. Mas não, eu vou fazer uma função de retorno que me diga se existe um determinado item no inventário, me diga qual que é o slot que está vazio, que aí a gente pode usar essa função em qualquer lugar que precisar. Beleza? Então vamos lá. Aqui ó, nós temos o InventoryDB, o InventoryBody e o Inventory, que vai simplesmente tratar aí da adição e remoção de itens. O que nós vamos fazer aqui é adicionar uma função inventory check ou checks que vai checar alguma coisa que a gente quiser. Então a gente precisa do comando e do inventoryD, com certeza, né? Aí vou copiar isso aqui. Pronto. Vamos pôr aqui na função. Opa, esqueci de fazer ela ser uma função de retorno. Vamos colocar para ela retornar tanto número quanto string. Pronto, ela já é uma função de retorno. Ó. E aqui embaixo vamos adicionar um comando. Check item exists. Tem uma função chamada check item exists, então eu vou ter que passar o item name que eu quero checar se existe. E vai ter uma outra função chamada check slot free. Pronto, agora aqui em cima, na hora que a gente estiver adicionando e removendo o item, ó, a gente vai meio que usar isso aqui lá embaixo, beleza? Vamos pegar esse stop loop aqui, colocar aqui, pegar esses comandos, né, tirando esse daqui, né, que por enquanto eu vou deixar ele aqui desabilitado, e pegar esses comandos aqui. Eu vou colar aqui nos dois, ó. Só vamos make end block aqui, tirar o OR, porque a gente está separando. Aqui em cima, a gente vai checar se o item existe. E aqui embaixo, qual que é o slot disponível. Pronto.
Automaticamente, ó, a gente vai pegar o inventário que a gente passar o ID e vai checar se o item existe em algum inventário, ó, em algum slot dele. E aqui embaixo, checar o slot que estiver disponível. E quando a gente achar um valor correspondente, a gente para o nosso loop. E toda vez que a gente chamar de novo algum comando aqui embaixo, a primeira coisa é religar o loop, né, para possibilitar as buscas. Então pronto. Só que agora eu preciso retornar um valor, né? Essa é uma função de quê? De retorno. Então, nós vamos retornar um valor nas duas. Qual que é o valor que eu vou retornar? Se eu estou checando se o item existe, e eu encontrei aqui embaixo a possibilidade, né, o item existe, eu vou retornar qual que é o ID do slot dele, né? Tanto aqui quanto aqui, na verdade. Que seria aqui o current value, vamos pegar o tokenet emprestado e vamos retornar, só que em vez de current value, current key. Coloquei current value de novo. Current key 1. E é um inteiro. Pronto, fazendo isso, ó, tanto aqui quanto aqui, aqui quando acha o item em algum slot, e aqui quando o slot está vazio, eu retorno o ID daquele slot. Pronto. Tem um pequeno problema que eu realmente não sei ainda, porque eu não testei. Eu sempre faço de outras formas, mas eu vou testar agora. É que tipo assim, na hora que a gente for checar lá em cima a função de retorno, ela vai retornar alguma coisa. Se ela retornar qualquer coisa dentre 0 até o número total dos slots, então pronto, existe a possibilidade. Mas se não existe, se não for encontrado, o que vai ser retornado? Normalmente os scripts retornam nil ou null, que é nada, né? E o que significa isso, né? Não pode ser 0, porque 0 é um número de slot. Será que seria isso aqui que retornaria? Uma string vazia, né? Vamos descobrir agora. Na hora de checar lá e adicionar o item, vamos utilizar aqui o compare2values functions. Inventory checks, né, que é a função que eu quero, e os parâmetros, ó, que são o ID e o item name. O ID é o ID que a gente está rodando aqui mesmo, e o item name é o item name que a gente está rodando aqui mesmo. Tá gerando um erro porque tem outro comando, cara. É o comando... Ah, tá. É o comando, o ID e o item name. Sem o comando vai dar erro mesmo. Pronto. E o comando, primeiro, é check item exists. Primeira coisa é checar se o item existe. Aí ele vai retornar alguma coisa, né? Então, quer dizer, se for maior que 0, maior ou igual a 0, então ele me retornou algum slot, beleza? Aí eu vou fazer o quê? Existiu essa possibilidade? Eu vou simplesmente adicionar um item naquele slot em questão, que seria justamente isso aqui, ó. Você pode copiar e colar aqui, ó. Ele vai te retornar o ID do slot que você pode adicionar um item nele, beleza? Lembrando que no Construct 2 também tem função de retorno normal, só que a diferença é que ela funciona nos dois casos, né? Função de ação e função de retorno. Não precisa de você escolher entre um e outro, igual faz aqui no Construct 3. Então pronto, eu coloquei dessa forma porque desde 0 para frente é algum slot. Se for diferente disso, né, menor ou igual, ou alguma outra coisa diferente disso, não vai rolar. Aí eu vou colocar uma exceção aqui e vou dizer pro browser dar um alert. Não importa em que, né? Pronto, vamos tentar adicionar o item e ver se ele vai ser adicionado. Adicionou. No primeiro slot disponível. Ó, com a tecla J. Está sempre adicionando. E ele está sempre adicionando no slot que está disponível. Para mim saber se isso está funcionando legal, eu adiciono outra tecla para adicionar um item diferente.
Tecla N vai adicionar arco curto iniciante. Podia colocar um nome mais simples, né? Mas tudo bem. Beleza. Eles têm que ser adicionados em slots diferentes, ó. Primeiro eu vou usar a tecla N, arco curto iniciante. Agora J. O J não está funcionando, o J está adicionando em cima de arco curto iniciante. Nada a ver, né? Porque a tecla N é arco curto iniciante, a tecla J é uma coisa totalmente diferente. Deixa eu entender o porquê aqui, ó. Até então o nome dos itens passado nas funções está certo. Isso aqui era para funcionar da seguinte forma. A gente está checando se o item existe em algum inventário primeiro, porque é isso que a gente tem que fazer. Automaticamente, na hora que eu tentasse adicionar o item ali antes de ter ele no inventário, era para o browser dar um alerta, certo? Porque não existe. Aí a gente ia entrar com a checagem do slot que tivesse disponível e adicionar ele. Vamos entender aqui o porquê que isso não está acontecendo. E muito provavelmente, muito possivelmente, seria aqui o próprio retorno, né, de maior ou igual a zero. Vamos ver se eu consigo fazer dois tipos de retornos diferentes, né? O que seria isso? Seria inicialmente manter o valor de retorno em -1, beleza? Nessas duas funções aqui. Depois talvez a gente pode até pôr aqui, não tem problema, mas por enquanto vamos deixar assim, que pode ter outro tipo de função que a gente precisa retornar coisas diferentes. O valor de retorno inicialmente é -1. Aí se eu encontrar um slot, não vai ser, eu vou retornar o ID daquele slot, beleza? Então, beleza. Então, quando eu fiz isso aqui, ó, eu quero saber se está diferente de -1. Se tiver diferente de -1, então eu vou adicionar aquele slot ID. Porque se tiver -1, significa que eu não encontrei. Vamos testar aqui até sem o debug, que o que precisa acontecer é isso. Tá vendo? Era exatamente o problema no retorno. Então nós vamos manter o retorno em -1, indicando que está inválido, né? E se a gente encontrar algum slot disponível, a gente passa o valor dele. Vamos abrir o debug. Ó, estou apertando J, mas não está adicionando nada, porque ele está tentando buscar algum slot que tem aquele item, e não existe. E se não existe, eu tenho que fazer alguma coisa. Então vamos fazer o seguinte, vamos trocar isso aqui para igual, e colocar agora na exceção. Se for igual a -1, ou seja, se ele não existe, a gente vai fazer a outra checagem do slot disponível. Então se ele for diferente de -1, ou seja, aqui é se ele é -1. Colocamos um else, né, uma exceção. Se ele não for -1, vamos adicionar ali no slot que já existir. E se ele for -1, nós vamos fazer outra checagem. Só que dessa vez com o parâmetro checkSlotFree. CheckSlotFree. Se checkSlotFree for igual a -1, se não for, né, eu vou poder adicionar ali. Aí eu só troco o parâmetro aqui de retorno, né? CheckSlotFree. É muito importante, galera. Cada detalhe, ó. Lembre-se, aqui na hora que você estava buscando o item exists, buscando se existe o item lá, você tem que chamar a função de retorno checkItemExists, porque ela está te mostrando o ID de onde o item está. Já aqui em cima, ó, você já está checando algum slot livre. Então, na hora que você for adicionar em algum slot ID, você tem que adicionar naquele slot livre ali que te foi passado na função de retorno. Beleza? Aí, por que eu deixei assim, em vez de simplesmente colocar aqui se for diferente de -1? Porque a gente pode, né, querer colocar, printar lá no nosso chatzinho, por exemplo, que o slot está cheio, que o inventário está cheio, alguma coisa, né? Não tem espaço disponível, digamos assim, para você adicionar esse item. Então, pela lógica, agora tem que funcionar.
Ó, eu consigo adicionar aqui a espada de ferro e o arco iniciante. O que o sistema fez? Buscou se existia. Inicialmente, quando tinha 0 em tudo, o sistema buscou e não encontrou o item. Então ele chamou a próxima função, que é checar o próximo slot free. Dessa vez nós vamos adicionar o arco primeiro. Ó, ele adicionou o arco no slot 2, porque esse slot aqui de cima eu apaguei manualmente. E por algum motivo, eu não sei realmente qual foi o motivo, não funcionou a questão de apagar o negócio manualmente aqui. Então, se eu apertar a tecla N, ele sempre vai adicionar ali. Vamos apagar isso aqui, colocar 0 de novo e ver o que acontece. Ele sempre vai adicionar no próximo slot, caso eu apague assim, ó. Eu queria entender realmente o porquê disso aqui, né? Que realmente o 0 ele fica em negrito, né? E não funciona mais. Mas não importa, porque isso aqui não significa nenhum erro não, galera. Isso aqui é simplesmente coisa do sistema mesmo. Nada a ver, o player nunca vai fazer isso, é só debug. Então vamos dar um F5. E dessa vez adicionar o arco curto primeiro. Ó, ou seja, ele buscou se tinha arco curto iniciante em todos os slots e não tinha. Então o que ele fez? Ele procurou o slot mais próximo disponível, né? Porque você não quer ter um monte de slot disponível e adicionar lá no último. Então ele vai começar de cima para baixo. Ele encontrou o 0, então ele retornou para o sistema. Ó, esse slot aqui tem possibilidade, ó, não é -1. O valor de retorno não é -1. É o ID desse slot aqui, porque você pode adicionar aqui. Então nós adicionamos ali. Na hora que eu apertar a tecla N para adicionar de novo, o sistema checou e verificou que no 0 existe esse arco curto iniciante. Então ele simplesmente de cara já falou, ó, no slot 0 aqui, ó, não é -1. Tem um arco curto, você pode adicionar ali por cima dele. E é isso. Agora a gente apertando a tecla J, o sistema vai buscar, não vai existir nenhuma espada, então o sistema vai usar o próximo slot disponível, que é o que? O slot 1. Ó. E sempre adicionar por cima dela. Aí você pensa assim, cara, mas e se tiver 2 slots com espada de ferro? Porque eu posso eu mesmo pegar manualmente e colocar em um slot diferente. Então vamos ver aqui o que vai acontecer, né? Pegando esse J aqui mesmo, reabilitando e trocando a tecla dele pela tecla H. Pronto, vai adicionar aí uma espada mais 2 espadas de ferro. Só que ele vai adicionar a espada de ferro no 1. É verdade. Eu vou colocar para ele adicionar a espada de ferro no slot 5. Pronto, ó. Dessa vez já tem uma espada lá, então que eu adicionei ela no slot específico. Se eu apertar a tecla K, J quer dizer, que vai adicionar uma espada de ferro, ele vai adicionar a espada de ferro lá, ó. Tá vendo? Porque a primeira checagem, vocês lembram, sempre busca se o item já existe para adicionar por cima dele. Então se eu apertar F5 aqui e primeiro eu adicionar a espada com a tecla J e depois eu usar a tecla H que vai adicionar no slot 5 específico, ó, pronto. Mas e agora, cara, se eu usar o adicionar item, em qual que ele vai adicionar? Ele vai adicionar nos dois? Ou só em um dos dois, no primeiro ou no segundo? Vamos apertar a tecla J e descobrir. Ele está adicionando no slot 0. Por quê? Porque o slot 0 é muito mais próximo que o 5. Ele vai ler de cima para baixo. Slot 0, slot 1, slot 2. E aqui no slot 0 ele já viu que tinha espada de ferro, adicionou nele. E é isso que a gente quer que aconteça. Nunca que ele pode adicionar em 2 diferentes. Ele tem que adicionar no primeiro disponível. Sempre. Tem que ser assim. Então, quer dizer, vamos lá. Nós estamos usando o comando de adicionar e remover, que por sua vez funcionam perfeitamente. Adicionar e remover nos slots específicos e quando eles estão igual a 0, né, eles limpam o slot. Significa que nosso inventário já está funcionando perfeitamente, cara. A gente adiciona aí o item que a gente quiser, a gente faz o que a gente quiser. É só questão visual mesmo. Agora uma coisa interessante, né, que a gente vai adicionar provavelmente mais pra frente,
é simplesmente colocar um stackzinho, né? Tipo assim, tem uma espada lá no slot, cara, e só pode ter uma. Então, na hora que você for adicionar, você vai checar qual a quantidade do slot que existe ali, né? E se bater com stack, né? Você adicionou uma chave lá no item, né? Igual o anim name, anim frame, e disse que o stack da espada é um só. Quando você estiver adicionando, você só vai poder adicionar se for uma, né? É, entre aspas, um pouco mais complexo, porque envolve também um... Tipo assim, você pode estar tentando adicionar 5 espadas, mas você não quer que não adicione nada, né? Você quer poder adicionar uma delas. Aí você vai pegar uma e vai sobrar 4 ali. Então, por isso é um pouquinho mais complexo. Mas, pelo menos por enquanto, eu não vou fazer isso, porque no projeto até o momento, você pode ter quantos itens você quiser por slot, já que o inventário vai ter peso. Entenderam? Então, o nosso inventário eu pretendia terminar ele nessa aula, mas ela já ficou aqui longa, né? 1 hora e 11 minutos. A parte interna é sempre complexa. Na próxima aula, vai ser o update do inventário. A gente já tem aqui o inventário funcionando, ele já funciona, você já adiciona onde você quiser, nos slots válidos, é claro, né? Aqui tem 8 slots, aqui tem só 4. O segundo não tem nada, ó, você não adicionou nada nele. Rapidinho, só para a gente testar, vamos colocar para a tecla H, também adicionar nesse teste inv. Colocar aqui só para ver se está funcionando direitinho, ó. Em vez de adicionar no MyID, vai adicionar no slot... ele não tem slot 5, ele só tem 4 slots. Então vamos adicionar no slot 2 dele, uma espada de ferro. Pronto. Pronto. A tecla H adicionou no slot 2 dele, espada de ferro. Então é isso. Está funcionando perfeitamente. Já temos controle sobre os itens que queremos adicionar. Tudo em qualquer slot do nosso inventário. Podemos adicionar e remover, ele já está funcionando. Agora falta a parte de update, né? Que seria simplesmente mostrar os itens aqui no inventário. É onde a gente não vai mais precisar do debug. Que nós vamos ter aqui o textinho da quantidade de item do slot, vamos ter a figurinha dele. Depois a gente brinca com as animações e tudo mais, né? Como pegar o item, colocar com o mouse em algum lugar, que é bem fácil, acredite, é bem fácil. E é isso, eu vou separar para a aula não ficar muito maior do que já ficou, né? Que já é 1 hora e 10, né? 1 hora e 13. Na próxima aula a gente cuida dos updates e do que der para cuidar, né? Porque eu sempre falo, próxima aula a gente fala tal coisa, mas chega lá e não dá porque fica muita coisa e tal, porque eu gosto de explicar nos mínimos detalhes. Mas enfim, é isso aí. O importante é aprender, não importa o tempo que demore. Vamos só deixar a aula um pouco mais curta do que eu costumava fazer, né? 2 horas, 3 horas, 20 horas de aula, para que vocês possam estudar melhor. E é isso, até a próxima aula.